O coração silência. Os médicos declaram o fim, a passagem para o outro lado, e então algo extraordinário acontece. Milhares de pessoas que retornaram desse limiar descrevem uma sequência de experiências tão consistente, tão rica em detalhes, que desafia tudo o que a ciência acreditava sobre a morte. Raymond Moody dedicou 50 anos de sua vida coletando esses relatos. E o que ele descobriu vai mudar para sempre a forma como você encara o momento derradeiro. A maioria de nós imagina a morte como escuridão, como o nada, como um interruptor que simplesmente desliga, mas os fatos contam uma história completamente diferente. E antes que você pense que isso é apenas crença religiosa ou uma ilusão reconfortante, preciso te mostrar algo. Em 2023, a equipe do Dr. Sam Parnia, na Universidade de Nova York, publicou os resultados do projeto AWARE-2. 567 pacientes que sofreram parada cardíaca foram monitorados de perto. E aqui está o dado que abalou a comunidade científica. 40% daqueles que sobreviveram relataram algum grau de consciência durante a ressurreição. Consciência, quando, teoricamente, não deveria haver nenhuma. Mas calma. Antes de entrarmos nos detalhes do que essas pessoas vivenciaram, preciso te explicar por que isso é tão revolucionário. Durante décadas, o entendimento da neurociência operou sob uma premissa simples. A consciência é um produto exclusivo do cérebro, sem atividade cerebral, sem consciência, ponto final. Mas os estudos de Parnia e Moody estão forçando uma revisão radical dessa ideia. No projeto AWARE-2, pacientes que estavam clinicamente mortos, alguns por até 1 hora, retornaram com lembranças vívidas e detalhadas. Não memórias confusas como sonhos, lembranças vívidas, além da realidade, mais reais, segundo os próprios pacientes, do que qualquer experiência que tiveram em vida. Isso, por si só, já é extraordinário. Mas o que torna esses dados ainda mais impressionantes é que eles vêm de ambientes hospitalares controlados. Não são histórias contadas anos depois, são relatos colhidos imediatamente após a ressurreição, documentados com rigor científico. E é aqui que Raymond Moody entra na história. Em 1975, ele publicou o livro Vida Depois da Vida, onde documentou, pela primeira vez, os padrões que aparecem repetidamente nos relatos de quase-morte. Ele identificou 15 elementos distintos, e o mais impressionante é que esses elementos aparecem de forma consistente, através de culturas, religiões e épocas diferentes. Vou te guiar por cada um desses elementos, mas preste atenção na ordem, porque ela também é significativa. O primeiro elemento é a inefabilidade. Quase todos que passam por uma experiência de quase-morte começam dizendo a mesma coisa. Não existem palavras para descrever o que senti. A linguagem humana, simplesmente, não foi construída para capturar essa experiência. É como tentar explicar cores para alguém que nunca enxergou. O segundo elemento é ouvir a si mesmo sendo declarado morto. Muitas pessoas relatam ter ouvido claramente os médicos ou familiares dizendo que elas morreram. Mas aqui está o detalhe perturbador. Elas ouvem isso de uma perspectiva externa, como se estivessem observando a cena de fora. Isso nos leva ao terceiro elemento, a projeção da consciência. 75% das pessoas que passam por uma EQM relatam ter se separado do corpo físico. Não é uma sensação vaga. Elas descrevem ver seu próprio corpo, deitado na cama ou na mesa de cirurgia, frequentemente de cima, como se estivessem flutuando no teto.
E é aqui que a coisa fica realmente interessante. Alguns desses relatos incluem detalhes verificáveis. Pacientes descrevem conversas que aconteceram em outras salas do hospital. Descrevem objetos que não poderiam ter visto de onde estavam. O Dr. Marcelo Grayson, da Universidade de Virgínia, documentou dezenas desses casos, que ele chama de confirmações detalhadas. Mas o que acontece depois que a pessoa deixa o corpo? O quarto elemento é uma sensação avassaladora de paz. 76% das testemunhas relatam emoções intensamente positivas. Paz, alegria, amor incondicional. É importante notar que isso acontece independentemente de como a pessoa estava se sentindo antes de morrer. Mesmo aqueles que estavam em pânico ou dor intensa descrevem uma transição instantânea para serenidade absoluta. O quinto elemento envolve sons incomuns. Algumas pessoas relatam ouvir um coro angelical, outras descrevem zumbido ou tons vibratórios. Outros ainda falam de um silêncio tão profundo que é quase palpável. O que é consistente é que o ambiente sonoro muda drasticamente. Uma musicista descreveu ter ouvido uma sinfonia durante sua experiência, mas ela disse que nenhuma orquestra terrestre poderia reproduzir aqueles sons. Eram frequências que nossos instrumentos não alcançam, harmonias que nossas composições não contemplam. E então vem o sexto elemento, talvez o mais icônico de todos. O portal. 34% das pessoas descrevem viajar através de um espaço escuro, frequentemente descrito como um portal, em direção a uma luz no final. A velocidade dessa travessia varia. Alguns descrevem um movimento lento e gentil, outros falam de uma aceleração vertiginosa. Mas aqui preciso fazer uma pausa importante. Por que tantas pessoas veem um portal? Cientistas céticos propuseram que isso seria causado por falta de oxigênio no córtex visual. A teoria é que, quando os neurônios começam a morrer das bordas para o centro, isso criaria a ilusão de um portal. Parece uma explicação elegante, certo? O problema é que essa teoria não explica os casos onde pessoas que estavam com oxigenação cerebral normal também relatam o portal, e não explica por que irmãos que nunca viram a luz, que nunca tiveram experiência visual, também descrevem ver o portal durante suas EQMs. O Dr. Kenneth Ring estudou especificamente experiências de quase morte em pessoas cegas, e o que ele encontrou desafia qualquer explicação neurológica simples. Pessoas que nunca viram nada em suas vidas descreveram, pela primeira vez, experiências visuais durante a morte clínica, cores, formas, luz. Isso nos leva ao sétimo elemento, a presença divina. 65% das testemunhas relatam encontrar uma luz brilhante, mas não é qualquer luz. Eles a descrevem como mais brilhante que o sol, mas que não fere os olhos. Quente, acolhedora, viva. Muitos sentem que a luz tem uma presença, uma inteligência, um amor que emana dela. Raymond Moody documentou que muitas pessoas descrevem essa luz como um ser. Não necessariamente um ser com forma humana, mas uma consciência luminosa que comunica sem palavras. Algumas pessoas a identificam com figuras religiosas de sua tradição. Outras simplesmente a chamam de o Criador ou a divindade. E é aqui que o oitavo elemento aparece, o encontro com outros seres. 57% relatam encontrar outras consciências durante a experiência. Frequentemente, são parentes ou amigos que já morreram. As pessoas contam que reconhecem instantaneamente essas presenças, mesmo quando a aparência é diferente de como as conheceram em vida.
Alguns encontram entidades que não reconhecem, mas que transmitem uma sensação de familiaridade profunda, um aconchego na alma. Um detalhe fascinante, documentado por Raymond Moody, é que as pessoas frequentemente encontram parentes que não sabiam que haviam falecido. Em vários casos, crianças em passagem para o outro lado relataram encontrar avós que haviam partido antes de seu nascimento e que elas nunca viram em fotos. Nunca mesmo. Existe um caso particularmente impressionante que Moody relata. Uma menina de 9 anos, chamada Mariana, que sofreu um afogamento, descreveu ter encontrado um menino durante sua experiência. Ela disse que ele se apresentou como seu irmão e que estava muito feliz em conhecê-la. Os pais ficaram chocados. Anos antes, eles haviam perdido um filho em um aborto espontâneo. Um filho que eles nunca mencionaram para Mariana. Um filho que seria, de fato, seu irmão mais velho. Como explicar isso? Se a experiência fosse apenas uma alucinação cerebral, de onde viria essa informação? Como uma criança poderia imaginar um irmão que nunca soube que existiu, que nunca sequer foi mencionado? Casos como esse são o que Dr. Marcelo Grayson chama de confirmações detalhadas. Informações obtidas durante a passagem para o outro lado, que podem ser verificadas independentemente e que não poderiam ter sido conhecidas pela testemunha através de meios normais. Isso nos leva ao 9º elemento, a revisão da vida. 22% das pessoas experimentam o que Moody chamou de revisão panorâmica da vida. Mas essa descrição não faz justiça à experiência. Não é como assistir a um filme da sua vida. É reviver cada momento, cada escolha, cada interação. E aqui está a parte mais transformadora. Durante a revisão, você não apenas revive suas ações, você sente o impacto que elas tiveram nos outros. Aquela vez que você foi cruel com alguém, você sente a dor que causou como se fosse sua. Aquele momento de gentileza inesperada, você sente a alegria que proporcionou. Moody documentou que essa experiência transforma permanentemente as pessoas. Elas voltam com uma compreensão visceral de que suas ações importam, que estamos todos conectados de formas que não percebemos normalmente. É como um grande tear, onde cada fio é essencial. Um executivo, chamado Ricardo, que Moody entrevistou, disse algo que me marcou profundamente. Ele tinha passado a vida inteira focado em sucesso financeiro. Durante sua revisão de vida, ele percebeu que os momentos que mais importavam não eram os negócios fechados ou o dinheiro acumulado. Eram os pequenos momentos de conexão, uma conversa com um estranho, um sorriso para alguém que estava triste. Coisas que ele mal lembrava ter feito, mas que tinham impactado profundamente outras pessoas. Ele disse: "Eu passei 60 anos buscando as coisas erradas e precisei passar para o outro lado para perceber que já tinha tudo o que importava." O 10º elemento envolve a sensação de se aproximar de uma fronteira ou limite. Muitas pessoas descrevem chegar a um ponto onde sentem que, se cruzarem, não poderão voltar. Alguns descrevem isso como uma porta, um rio, uma cerca ou simplesmente uma linha invisível. É como estar à beira de um precipício e, frequentemente, é nesse momento que a escolha de voltar ou ficar se apresenta. O 11º elemento é a experiência de um reino transcendente. Algumas pessoas descrevem entrar em paisagens de beleza indescritível, jardins, cidades de luz, espaços que parecem mais reais que qualquer lugar que conheceram na Terra. As cores são mais vibrantes, os detalhes mais nítidos. Tudo parece pulsante de vida e significado.
Um artista plástico, chamado Rafael, que passou por uma passagem para o outro lado. Descreveu ter visto cores que não existem no espectro visível que conhecemos. Ele passou anos depois tentando pintar o que viu. Mas disse que os materiais terrestres simplesmente não conseguem capturar aquela intensidade. É como se lá, ele disse, a beleza fosse uma substância, algo que você podia sentir, tocar, ser envolvido. Essa descrição de lembranças vívidas, além da realidade, é um dos aspectos mais consistentes das passagens para o outro lado. As pessoas não descrevem a experiência como um sonho. Descrevem como se tudo antes tivesse sido o sonho, e aquilo fosse finalmente a realidade. O véu finalmente se levanta. O 12º elemento é a aquisição de conhecimento. Muitos testemunhas relatam ter acesso momentâneo a uma compreensão universal, como se todas as perguntas que já tiveram fossem respondidas instantaneamente. Alguns descrevem isso como acessar uma biblioteca cósmica. Outros falam de uma conexão direta com a fonte de todo conhecimento. A sabedoria infinita se revela. O frustrante, segundo Moody, é que a maioria dessas pessoas não consegue trazer esse conhecimento de volta. Elas lembram que souberam, mas não conseguem acessar o conteúdo. É como acordar de um sonho onde você tinha a resposta para tudo, mas a memória se dissolve ao despertar. A compreensão se esvai. O 13º elemento é o encontro com uma presença divina ou ser de luz supremo. Isso vai além dos seres que mencionei antes. Algumas pessoas descrevem encontrar uma consciência que identificam como Deus, o Criador, o Absoluto. Independentemente de sua religião ou falta dela antes da experiência. O que é fascinante é que até ateus convictos que passam por passagens para o outro lado frequentemente descrevem esse encontro com os mesmos termos que pessoas religiosas. A diferença está na interpretação posterior, mas a experiência em si parece transcender crenças prévias. Um neurologista ateu, chamado Fernando, que Moody entrevistou, disse que encontrou algo que só podia descrever como amor infinito. Ele resistia a usar a palavra Deus por causa de suas conotações religiosas, mas admitia que nenhuma outra palavra capturava o que experimentou. Era consciência pura. Ele disse, consciência e amor eram a mesma coisa. O 14º elemento é a experiência de cidades ou dimensões de luz. Algumas pessoas descrevem ver estruturas, organizações, o que parecem ser outras dimensões de existência. Isso é mais raro, mas consistente entre aqueles que relatam. Alguns falam de bibliotecas cósmicas, outros de salões de aprendizado, como se existissem lugares dedicados à evolução das consciências. E, finalmente, o 15º elemento, a volta ao corpo. A maioria das pessoas descreve a volta como relutante, depois de experimentar aquela paz, aquela luz, aquele amor incondicional. O corpo físico parece denso, pesado, limitado. Muitos descrevem sentir como se estivessem sendo forçados a vestir uma roupa molhada e desconfortável. Algumas pessoas descrevem ter sido mandadas de volta. Receberam a mensagem de que seu tempo ainda não havia chegado, que tinham uma missão para completar. Outras descrevem ter feito a escolha de voltar, frequentemente por causa de filhos pequenos ou entes queridos que precisavam delas. O amor os ancora. O interessante é que muitas dessas pessoas passam anos tentando entender qual seria essa missão, e frequentemente descobrem que não era algo grandioso. Não era salvar o mundo, era simplesmente estar presente para alguém, ser uma fonte de amor e apoio.
tocar uma vida de forma significativa. Mas aqui está algo que preciso enfatizar. A sequência que descrevi não é universal. Nem todas as pessoas experimentam todos os elementos. Nem todas experimentam na mesma ordem. O que é constante é que esses elementos aparecem repetidamente, em diferentes culturas, diferentes épocas, diferentes circunstâncias de passagem para o outro lado. Em 2024, pesquisadores da Universidade de Michigan publicaram dados ainda mais impressionantes. Eles monitoraram a atividade cerebral de pacientes em processo de passagem para o outro lado e descobriram algo inesperado. Nos momentos finais, alguns cérebros mostraram um surto de atividade na faixa gama, a frequência associada a estados de consciência elevada. Esse surto foi localizado especificamente na junção temporoparietal, uma região do cérebro associada com projeções da consciência, empatia e processamento da consciência. É como se o cérebro, nos momentos finais, entrasse em um estado de hiperconsciência. Mas isso levanta mais perguntas do que respostas. Se a consciência é apenas produto do cérebro, por que haveria um aumento de atividade organizada no momento da passagem para o outro lado? E mais importante, como explicar os relatos de consciência em pessoas cujos EEGs mostravam linha reta? O doutor Samuel Parnaso foi muito cuidadoso em suas conclusões. Ele disse que os dados sugerem que a passagem para o outro lado não é um momento, mas um processo. E durante esse processo, a consciência pode persistir de formas que ainda não compreendemos completamente. O que torna o trabalho de Parnaso particularmente importante é sua metodologia rigorosa. No projeto Aware original, ele colocou imagens em prateleiras perto do teto de salas de emergência. A ideia era simples. Se pessoas realmente saem do corpo durante paradas cardíacas, algumas deveriam conseguir ver essas imagens. Até agora, nenhum caso foi verificado dessa forma específica. Mas isso não invalida os outros aspectos da pesquisa. Apenas mostra que precisamos de mais dados. O que foi verificado foram relatos de eventos que aconteceram na sala de emergência, conversas entre médicos, procedimentos específicos, detalhes que pacientes não deveriam saber, mas sabiam. Esses casos existem e eles desafiam explicações convencionais. Raymond Moody, após 50 anos de pesquisa, finalmente publicou em 2023 o livro Prova da Vida Após a Vida, onde ele pela primeira vez declara sua posição pessoal. Depois de entrevistar milhares de pessoas, depois de analisar décadas de dados, ele chegou à conclusão de que a consciência sobrevive à passagem do corpo para o outro lado. Isso não significa que ele tenha todas as respostas. Moody é claro sobre isso. Não sabemos exatamente o que acontece. Não sabemos para onde a consciência vai. Não sabemos se é permanente ou transitório. Mas os dados, segundo ele, são suficientes para afirmar que algo continua. E aqui que quero trazer uma perspectiva que talvez você não tenha considerado. O que muda na sua vida, se você realmente acreditar nisso? Lembra quando mencionei a revisão da vida? Aquela experiência onde você sente o impacto de todas as suas ações nos outros? E se você vivesse cada dia sabendo que eventualmente sentirá tudo o que causou? Isso não é uma ameaça, é uma oportunidade. Porque se a revisão da vida é real, então cada momento de gentileza que você oferece, cada vez que você escolhe compaixão sobre julgamento, diz cada instância de amor genuíno, tudo isso se torna uma contribuição para a sua própria experiência futura. As pessoas que passam por experiências de quase morte frequentemente voltam transformadas.
segundo o Dr. Marcelo Grayson. Elas perdem o medo da passagem para o outro lado, se tornam mais compassivas, menos materialistas, mais presentes, e não porque foram instruídas a ser assim, mas porque experimentaram diretamente a interconexão de tudo. Grayson desenvolveu uma escala para medir a profundidade das experiências de quase morte. E ele notou uma correlação interessante. Quanto mais profunda a experiência, maior a transformação na vida da pessoa. Aqueles que tiveram experiências mais completas, com mais elementos, frequentemente passam por mudanças radicais, deixam empregos que não amam, terminam relacionamentos tóxicos, começam a viver de formas que nunca teriam considerado antes, e não porque querem. É porque não conseguem mais viver de outra forma. Depois de experimentar aquela realidade, a vida cotidiana parece vazia se vivida sem propósito. Lembra quando mencionei no início os 15 elementos de Moody? Cada um deles carrega uma lição. A projeção da consciência nos mostra que somos mais que nosso corpo físico. O encontro com a presença divina nos mostra que existe amor além do que conhecemos. A revisão da vida nos mostra que nossas ações importam. E a volta ao corpo nos lembra que temos uma razão para estar aqui. Eu sei que você que está assistindo até aqui busca algo além do superficial. Você quer entender, quer se preparar. E por isso que te convido a apoiar este trabalho. Quando você clica no Valeu Demais, você não está apenas financiando um canal. Você está participando da disseminação de conhecimento que pode genuinamente transformar como as pessoas vivem e como encaram a passagem para o outro lado. Não é sobre dinheiro. É sobre criar uma comunidade de pessoas que se recusam a aceitar respostas superficiais sobre as questões mais profundas da existência. Agora, voltando ao que realmente importa. A conferência da IANDS de 2025 celebra 50 anos desde que Moody publicou Life After Life, meio século de pesquisa, milhares de casos documentados. E a conclusão que emerge é ao mesmo tempo reconfortante e desafiadora. Reconfortante porque sugere que a passagem para o outro lado não é o fim, que a consciência que você é continua de alguma forma, que o amor que você sentiu e expressou não se perde, que as pessoas que você amou e que partiram antes de você podem estar esperando do outro lado, que o reencontro é possível. Desafiadora porque coloca responsabilidade sobre como vivemos. Se cada ação ecoa, se cada escolha importa, se eventualmente sentiremos o impacto de tudo que fizemos, então não há espaço para viver no piloto automático. Moody foi perguntado uma vez qual seria seu conselho baseado em tudo que aprendeu. Sua resposta foi simples: viva como se a revisão da vida fosse real, porque provavelmente é. Isso não significa viver com medo. Significa viver com presença. Significa escolher conscientemente como você trata os outros. Significa reconhecer que cada momento é uma oportunidade de criar algo que você ficará feliz em reviver. Os 15 elementos que Moody identificou não são apenas uma descrição do que acontece após a passagem para o outro lado. São um mapa, um guia para viver de forma que, quando o momento chegar, você possa olhar para trás com paz ao invés de arrependimento. A paz que as pessoas experimentam no quarto elemento, você pode cultivar isso agora, através de práticas de mindfulness e meditação. O amor incondicional do encontro com a presença divina, você pode praticá-lo em seus relacionamentos. A revisão da vida, você pode fazer sua própria reflexão hoje, enquanto ainda tem tempo de mudar aquilo que não te traz orgulho. E talvez,
seja exatamente isso que a passagem nos ensina. Não é um fim a ser temido, mas sim um espelho que reflete de volta a forma como vivemos. E se prestarmos atenção agora, enquanto ainda temos tempo, podemos viver de maneira que esse reflexo seja algo bonito de se ver. Existe uma frase que o Dr. Raymond Moody ouviu de um de seus entrevistados, que resume tudo isso. Ele disse: a passagem não é o oposto da vida, é o oposto do nascimento. A vida não tem oposto, a vida simplesmente é. E se isso for verdade, então o que chamamos de passagem é apenas uma transição, uma mudança de estado, como a água que se transforma em vapor. Ela não deixa de existir, apenas muda de forma. Talvez a nossa consciência faça o mesmo. Talvez o que experimentamos como passagem seja apenas o momento em que mudamos de forma. Os 15 elementos descritos por Raymond Moody não são uma promessa, são uma possibilidade. Uma possibilidade baseada em milhares de relatos, em décadas de pesquisa, em dados que desafiam as explicações convencionais. E mesmo que não tenhamos certeza absoluta, a forma como vivemos pode ser transformada por essa possibilidade. Agora, eu quero ouvir de você. O que mais te impressionou sobre esses relatos? Você já conheceu alguém que passou por uma experiência de quase morte? Como isso mudou a perspectiva dessa pessoa? Compartilhe nos comentários. Suas histórias podem ajudar outros a processar suas próprias experiências ou medos sobre a passagem. E se você conhece alguém que tem receio da morte ou que perdeu alguém recentemente, compartilhe este vídeo com essa pessoa. Porque, às vezes, o conhecimento é o melhor antídoto para o medo. E saber que existe pesquisa séria sobre este tema pode trazer conforto quando as palavras parecem insuficientes. Até o próximo vídeo. Cuide bem da sua alma e das pessoas que ama. Porque, se Raymond Moody estiver certo, um dia você vai reviver cada momento que passou com elas. Faça com que esses momentos valham a pena. Faça com que cada abraço conte, cada palavra importa, cada escolha ecoa na eternidade. Viva bem. Ame mais